Crianças, vamos lá para a nossa aula de Geografia e nós estaremos corrigindo aqui agora a proposta de trabalho da semana anterior, que é sobre densidade demográfica. O que nós vimos? Nós vimos que o Brasil é um país populoso, que significa que existem muitas pessoas vivendo no Brasil, então um grande número de habitantes, mas que ele não é um país povoado. Então a gente entende isso, muitas pessoas vivendo no Brasil, muitos habitantes, é uma das maiores populações do mundo. E como não é povoado? Povoar significa ter a presença das pessoas nos lugares. Então, lugar com presença do ser humano em uma quantidade que faça com que aquele lugar seja considerado povoado. E nós vimos que a densidade demográfica é quanto de pessoas, de habitantes, por quilômetro quadrado num determinado território. Então, quando que nós podemos considerar um território povoado? Quando dentro daquele, naquele limite territorial, analisando, fazendo ali todas as suas análises, e fazendo a medição por metro quadrado. Medição seria calcular, quantas pessoas vivem naquele espaço. Então, a partir daí se considera povoado. Nós sabemos que então, de acordo com o que nós já vimos anteriormente, o Brasil ele não é um país povoado totalmente. Existem aí áreas do nosso território que é povoado, que tem aí uma densidade demográfica alta, mas que em certos territórios e em grande parte, o Brasil tem uma densidade demográfica muito pequena, ou seja, de acordo com o espaço territorial, existem poucos habitantes para este espaço territorial. Então, por isso, o nosso país ele não é tão povoado assim. Não tem aí presença populacional, ou seja, de habitantes, igualmente por todo o território. Existe uma vasta parte do território brasileiro que a população existente para o território, então, ali determinado, que não tem poucas pessoas ocupando esse espaço. Aliás, que não tem muitas pessoas, que são poucos os habitantes daquele espaço todo. Então, portanto, este espaço não é povoado, totalmente povoado, porque tem menos habitantes por metro quadrado do que a área, então, que deveria ter aí pessoas vivendo, habitando. Então, para que a gente entenda a questão de povoação, a gente tem, então, a densidade demográfica. A densidade é aquilo, então, que coloca para nós a quantidade de habitantes por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Gente, a tia Vilma tá sem a leitura aqui, que está bem distante. Quilômetro quadrado no território. Então, aí a gente obtém, o número de pessoas por quilômetro quadrado e divide esse número pelo número de habitantes de um lugar pela sua área territorial. Então, pega todo esse esquema matemático e aí, então, vai se saber a densidade demográfica desse território. Então, nós vamos aqui fazer a correção e olhando para a atividade 4, o que significa dizer que um país é populoso? Então, significa que o país tem um grande número de habitantes. E isso nós sabemos que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Tem aí a sua população bem numerosa. E o que é um país pouco povoado? Então, significa que a população não se distribui uniformemente pelo território. Significa que existem espaços territoriais do nosso
país que não estão ali ocupados por um número de pessoas ou até sem nenhuma presença humana, né? Então, faltam pessoas no parte do território, vivendo, habitando. E depois o número 5 é para que vocês leiam, né, a definição e enquadre aí nos quadros correspondentes, naquilo que está colocado e que é correspondente acertadamente. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. O que isso é? É populoso? É povoado ou é densidade demográfica? Lógico, é densidade demográfica. Aí nós temos, como é calculada a densidade demográfica de um lugar? Como que se calcula se aquele espaço, se aquele lugar, ele está povoado? Vamos imaginar que nós quiséssemos saber se o nosso município é povoado. Então, esse espaço territorial que compreende o município de Indiaporã, se ele é povoado. Então, aí temos de fazer o quê? O que nós devemos fazer para calcular? Como que se sabe, né, a densidade demográfica de um lugar? Então, a gente tem que pegar aí, obter essa densidade, dividindo o número de habitantes de um lugar pela sua área territorial. Então, nós temos de saber qual é a área do território do município de Indiaporã. E aí, nós vamos dividir, então, o número de habitantes pela área territorial do nosso município. Aí, nós vamos saber se o nosso município ele é povoado, certinho? Então, assim que se encontra a densidade demográfica de um território. E depois que vocês pesquisassem a densidade demográfica, então, do nosso município, né? E então, a gente tinha que fazer como? Quantos habitantes por quilômetro quadrado vivem nele? Então, veja bem, pesquisar a densidade demográfica. A densidade demográfica é o resultado da divisão do número de habitantes pela área correspondente ao território do município. E aí vocês iriam responder: quantos habitantes por quilômetro quadrado vivem no nosso município? Tá certo, crianças? Isso aí vocês encontraram e a tia Vilma quer o que cada um de vocês tenham realizado. Vamos aqui para a outra página. Observando o seguinte, depois no final a tia Vilma, na outra aula, a tia Vilma faz esse cálculo porque ela não pesquisou. Aqui na outra página, 127, nós temos aqui o mapa e de acordo com o IBGE, nós temos então a densidade demográfica no Brasil. E sabemos aqui que em 2017, essa densidade demográfica era de 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? E agora, observando o mapa, a legenda, né, do mapa, a gente vai responder as questões. Qual era a densidade demográfica no Brasil em 2017? Então, 24 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o mapa, quais unidades federativas têm as maiores densidades demográficas no Brasil? Então, olhando lá a legenda, né? O mapa que vocês têm, a legenda, e quais são os estados mais povoados, né? Que tem uma densidade demográfica mais alta. E aí, então, nós temos que é o Distrito Federal, porque olha a cor é aquele vermelho amarronzado, né? Então, nós temos que é o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Aí, nós percebemos o seguinte, é onde tem o maior número de pessoas por metro quadrado, ok, crianças? Então, a concentração de pessoas vivendo num espaço geográfico. Então, onde que se tem mais pessoas por quilômetro quadrado? É no Distrito Federal, onde está Brasília, né, a capital do país, e no estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá agora para as questões. Quais as unidades federativas têm as menores densidades demográficas no Brasil?
Então, nós podemos ver que é Roraima, Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, esses estados, essas unidades federativas, são que têm a densidade menor aí com relação aos outros estados no Brasil. Densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. E nós temos na legenda o número de habitantes por quilômetro quadrado aí nessas unidades federativas, ou seja, nessas regiões em que estão assinaladas com as corzinhas que a legenda apresenta. Depois para que explique por que o Brasil é um país povoado ou pouco povoado, embora seja um dos mais populosos do mundo. Porque no Brasil a densidade demográfica é baixa, isto é, há poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então, por isso, a distribuição dos habitantes, né, do nosso território, os habitantes do Brasil, não estão distribuídos uniformemente por todo o seu território. Tá bem, crianças? Um grande beijo, boa correção!